Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, segurança da informação, criptografia assimétrica. Olá pessoal, na sexta videoaula da disciplina de segurança da informação, na terceira semana, nós vamos falar sobre criptografia assimétrica. Tá? O professor Júlio César Estrela é branco e calvo de cabelo escuro. Usa camisa polo rosa e óculos de grau. Visto do quadril para cima, está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, ele manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou, como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. Então eu vou recordar um pouco das limitações da criptografia simétrica que nós vimos na aula anterior. Tá? Introduzir a criptografia assimétrica, também conhecida como criptografia de chaves públicas, os algoritmos de criptografia assimétricas, né? Vamos discutir um em particular, tá? As vantagens e as desvantagens desse tipo de criptografia. Tá? Slide intitulado Roteiro e os tópicos. Limitações da criptografia simétrica, criptografia assimétrica, algoritmos de criptografia assimétrica, vantagens e desvantagens. Bom, então na criptografia de chave simétrica, como a gente discutiu anteriormente, né, a mesma chave é usada pelo remetente, tanto para criptografar quanto para descriptografar os dados. Tá? Então, tanto o emissor quanto o receptor vão utilizar a mesma chave. Tá? Então, em resumo, né, a chave ela é compartilhada. Tá? Então, nós temos o compartilhamento da chave. Né? Então, compartilha a chave. E um exemplo de algoritmo, né, que nós vimos, né, brevemente é o DES, né, e tem também a variante do DES, que é o triplo DES, também, que é um tipo de algoritmo que é discutido também no livro texto, né, da disciplina. Tá? Slide com título Limitações da criptografia simétrica e textos dispostos em retângulos coloridos. Na criptografia de chave simétrica, a mesma chave é usada pelo remetente para a criptografia e pelo receptor para a descriptografia. A chave é compartilhada. Exemplos de algoritmo DES, 3DES. Um dos livros abordados no roteiro da disciplina. Bom, vantagem, né, só para fazer um resumo rápido, né, é que esse tipo de criptografia simétrica, ela é simples e rápida, né, mas tem desvantagem que a chave ela precisa ser trocada em um canal seguro, tá? E um atacante pode facilmente interceptar e obter essa chave. Tá? No slide, o título Limitações da criptografia assimétrica e o texto Vantagens, simples e rápida. Desvantagens. As chaves precisam ser trocadas em um canal seguro. Um atacante pode facilmente interceptar e obter a chave. Então, para isso surge, então, um novo tipo de criptografia que preconiza o uso de duas chaves distintas. Uma delas conhecida como chave pública e a outra como chave privada. Tá? Então, uma chave que é pública para criptografar os dados, né, e uma chave privada que é usada para descriptografar ou descriptar os dados. Tá? As mensagens utilizadas, codificadas que utilizam a chave pública só podem ser decodificadas pela chave privada. Então, qual que é a ideia? O próprio nome diz, né, chave pública, ela fica disponível para alguém que deseja fazer o envio de alguma mensagem para um destinatário, né, que é dono dessa chave, né, pode enviar e esse destinatário vai conseguir ler as mensagens, né, que foram enviadas utilizando a sua chave, né, que só ele e mais ninguém tem a posse da chave privada, e o próprio nome diz privada, porque só ele pode ter a posse dela, né, que vai poder fazer a leitura dos dados da mensagem cifrada, né, e decifrar a mensagem com a chave privada. Tá? A transmissão secreta da chave para descriptar não é necessária. Então, a principal vantagem, né, uma grande vantagem da criptografia de chave pública é que nós não temos necessidade de ter um canal confiável para troca de chaves. Então, independe do canal ser confiável ou não, e é o que de fato ocorre, né, nas transmissões de dados via www, né, a web. Né? Então, todo o sistema de troca de informações via comércio eletrônico, né? Grandes sistemas de vendas de tudo pela internet, né? Usando principalmente os browsers, é feito usando a criptografia de chave pública. Né?
ou PKI, que é Public Key Infrastructure, né? Infraestrutura de chaves públicas. Tá? Nós vamos discutir um pouco como que essas chaves ficam armazenadas, porque elas devem ficar armazenadas em alguns locais, né? Para manter a segurança inclusive delas. Tá? E cada entidade, no caso, né, tanto o emissor quanto o receptor, podem gerar um par de chaves e liberar sua chave pública. Então, no nosso caso lá da Alice e do Bob, né, se o Bob quer mandar uma mensagem para a Alice, ele usa a chave pública da Alice para encriptar a mensagem e envia para ela. A Alice vai conseguir decodificar a mensagem usando a sua chave privada. Se a Alice deseja mandar uma mensagem criptografada para o Bob, vai usar a chave pública do Bob e encriptar a mensagem, né? E o Bob, quando receber, vai decriptar a mensagem dele com a sua chave privada. Tá? Então, lembrando que nesse canal inseguro, que é a web, a internet, por exemplo, não há necessidade e muitas preocupações que nós tínhamos com o uso da chave privada, embora haja outros problemas, mas não esse, né, de troca de chave. A única observação é que a chave privada do Bob e da Alice devem permanecer sob suas posses e não, por exemplo, no exemplo que nós temos aí dos personagens, com a Trude. Tá? Há uma outra observação importante, né, que em muitos casos, para garantir, para melhorar, para garantir ainda mais um certo nível de segurança, essas chaves elas ficam de posse do que nós chamamos de autoridades certificadoras. Tá? Nós vamos discutir isso também, né, principalmente para garantir o armazenamento delas, né, quando elas são geradas. Slide intitulado Criptografia Assimétrica e as Informações. Usa um par de chaves para a criptografia, chave pública para a criptografia, chave privada para a descriptografia. As mensagens codificadas usando a chave pública só podem ser decodificadas pela chave privada. A transmissão secreta da chave para a descriptografia não é necessária. Cada entidade pode gerar um par de chaves e liberar sua chave pública. Usuários obtêm a chave de uma autoridade certificadora. Bom, tanto a chave pública quanto a privada elas são geradas juntas, né? A chave pública ela é distribuída gratuitamente, né? E ela encripta e encripta, né? E desencripta, né? O criptográfico, descriptográfico, o dado. Tá? A chave privada ela é mantida em segredo, né? E ela decripta, né, o dado que foi recebido. Tá? Tanto o emissor quanto o receptor devem, né, compartilhar suas chaves públicas para criptografar e devem usar suas chaves privadas para descriptografar. Então, estou frisando bastante isso para não causar confusão, né, sobre a importância e o objetivo de cada uma dessas chaves. Tá? Novo slide com o texto. Essas chaves são geradas juntas. A chave pública é distribuída gratuitamente. Ela encripta, descriptografa o dado. A chave privada é mantida em segredo. Ela encripta e descriptografa o dado. Tanto o emissor quanto o receptor devem compartilhar suas chaves públicas para criptografar e devem usar suas chaves privadas para descriptografar. Bom, como é que funciona então? Então, no contexto da criptografia simétrica, nós temos o texto aberto, né, e um cifrador com a chave pública, né, do emissor, né? E esse texto cifrado ele vai ser enviado via rede, né? E quando ele for recebido, né, pelo receptor, eu vou ter que aplicar um cifrador novamente, né? Quer dizer, eu vou ter que fazer o processo de decriptar, né, usando a chave privada, né, que eu tinha, né? Então, no caso aqui, né, o Bob tem um texto aberto, né, que ele quer mandar para Alice, né? O que acontece é que ele vai pegar o texto, a chave pública da Alice aqui, então a gente pode chamar essa chave de chave da Alice, né? E vai encriptar, né? E a Alice depois, para decriptar, vai ter que usar a sua, vou chamar aqui de KP, né? Chave Kpriv, por exemplo, né? E aqui a K pub, né? Chave pública da Alice, né? Então eu encripto com a pública dela e o Bob vai receber, né? Ou encripto com a chave pública da Alice e ela receber, desencripta com a sua chave privada, tá? Então um usa a chave pública da outra para enviar
e ambos usam suas chaves privadas para desencriptar o texto cifrado, tá? Essa é a ideia por trás. Novo slide com o esquema na horizontal. À esquerda, texto aberto e a figura de uma folha de papel. Uma seta indica o cifrador à direita, com a figura de um cubo, para o qual a ilustração de uma chave denominada chave pública está direcionada. Do cifrador, parte uma seta que aponta para o texto cifrado e a figura de uma folha de papel. Uma seta para de texto cifrado indica um segundo cifrador, com a figura de um cubo, para o qual a ilustração de uma chave denominada chave privada está direcionada. Do segundo cifrador parte uma seta que indica um segundo texto aberto, com a figura de uma folha de papel, fonte 2. Durante a explicação, o professor desenha setas que indicam as partes do esquema. Então, reforçando um pouco mais, né? Então, o primeiro passo aqui é você fornecer a sua chave privada, a sua chave pública, né, para quem vai enviar, né? Então, o segundo passo é o emissor usar a sua chave pública para encriptar o texto plano, né? É o que nós temos aqui, né? Ele vai gerar um texto cifrado. O terceiro passo, o emissor envia esse texto cifrado para o receptor, né? E no quarto e último passo, o receptor usa a sua chave privada, né, para decriptar o texto cifrado e obter o texto plano, tá? Então, a ideia é bem simples, né, embora os algoritmos utilizados por trás dessa ideia são complexos, tá? De modo a garantir um certo nível de segurança. Slide com uma imagem. Da esquerda para a direita, Step 1. Give your public key to sender. Abaixo, ilustração de uma pessoa que entrega uma chave a outra pessoa. Step 2. Sender uses your public key to encrypt the plain text. Ilustração de uma folha escrita e a legenda plain text. Da folha parte uma seta com a figura de uma chave e o termo encryption, que indica outra folha escrita denominada ciphertext. Abaixo, mais 2 passos. Step 3. Sender gives the ciphertext to you. Ilustração de uma pessoa que entrega uma folha ciphertext a outra pessoa. Step 4. Use your private key and passphrase to decrypt the ciphertext. Ilustração de uma folha escrita e a legenda ciphertext. Da folha parte uma seta com a figura de uma chave e o termo decryption, que indica outra folha escrita denominada plain text. Fonte 3. Bom, dois algoritmos conhecidos, né, de criptografia de chave assimétrica, que é o RSA e o ElGamal, tá? São os mais populares. O RSA ele foi desenvolvido por Ron Rivest, Adi Shamir e Len Adelman, tá? Preconizando que as chaves públicas e privadas são intercambiáveis, né, que é o que a gente acabou de ver, né, você faz a troca, né, para encriptação, né, e mantém a chave privada de posse do receptor, né. Tem uma vantagem de trabalhar com chaves de tamanhos variáveis, né, quanto maior o tamanho da chave, mais difícil de descobrir esse cifrado, né. Então é o algoritmo de chave pública mais popular e mais utilizado, tá. E o ElGamal é utilizado por ElGamal, tá? Também tamanho de chave variável, embora um pouco menor que a do RSA, tá? E usado como protocolos PGP, bastante útil, né, no envio de e-mails criptografados, ou foi bastante útil no envio de e-mails criptografados, tá? Slide intitulado Algoritmos de Criptografia Assimétrica e o texto. RSA e ElGamal são dois dos algoritmos mais populares. RSA, desenvolvido por Ron Rivest, Adi Shamir e Len Alderman. As chaves públicas e privadas são intercambiáveis. Tamanho variável da chave 512, 1024 ou 2048 bits. Algoritmo de chave pública mais popular. ElGamal, desenvolvido por Taher ElGamal. Tamanho de chave variável 512 ou 1024 bits. Menos comum que RSA, usado em protocolos como PGP. Bom, basicamente o funcionamento do RSA vai envolver a escolha de números primos, né, muito grandes, né, e é feita o produto desses números, né, desses números primos, né, de modo que eu tenha esses dois números muito grandes, tá? Eu vou escolher um número que é menor do que um desses números, né, que não tenha fator comum entre eles, né, além de um com outro número, que é o z, tá? Vou encontrar um número d de forma que o produto dele menos 1 seja exatamente divisível pelo produto dos números primos lá, P1 menos 1, Q1 menos 1,
né, que dá o Z, tá? Novo slide com o texto. Funcionamento do RSA. Escolha dois números primos grandes, P e Q. Calcule N é igual a PQ e Z é igual a, abre parênteses, P menos 1, fecha parêntese, abre parêntese, Q menos 1, fecha parêntese. Escolha o número E menor que N que não tem fator comum, além de 1, com Z. Encontre o número D tal que ED menos 1 seja exatamente divisível por Z. As chaves geradas na utilização do produto desses números primos muito grandes, né, são a N, né, a D e a E. A chave pública é a NE, a privada a ND, né, e a criptografia se dá, né, com um módulo, né, do produto do ME por N, tá? Onde M é o texto simples e C é o texto cifrado, tá? Então a ideia aqui é dar uma visão bem geral, né, e simplista do funcionamento do RSA, né, e é importante que vocês não precisem se preocupar com entendimento completo da RSA, né, mas informações um pouco mais aprofundadas, é importante que vocês leiam o texto base, indicado na disciplina, tá? E a fase de descriptografia, né, ou decriptação, é feita ao contrário, também para obtenção da mensagem, né, original, usando o módulo. No slide a continuação, as chaves são geradas usando NDE. A chave pública é NE. A chave privada é ND. Criptografia. C é igual a ME mod N. M é texto simples, C é texto cifrado. Descriptografia. M igual a CD mod N. A chave pública é compartilhada e a chave privada está oculta. Bom, um exemplo com RSA, então a gente vai fazer o produto desses dois números, né, e obtenção dos valores, tá? O valor do E, né, e respectivo D, tá? E aí a multiplicação do número, né, do 29 por 5 menos 1 vai ser dividido por 24, né? E aí a gente tem essas chaves geradas, tá? Tanto a pública quanto a privada. Então, de modo que eu posso usar essa pública para fazer a encriptação e essa privada aqui para decriptar os dados, tá? Novo slide. Exemplo com RSA. P igual a 5 e Q igual a 7. N igual a 5 multiplicado por 7 igual a 35. E Z igual a, abre parêntese, 4 multiplicado por, abre parêntese, 6, fecha parêntese, igual a 24. E é igual a 5. D é igual a 29, abre parêntese, 29 vezes 5 menos 1, fecha parêntese, é exatamente divisível por 24. As chaves geradas são chave pública, 35 e 5, a chave privada é 35 e 29. A gente pode aplicar isso usando uma palavra, né, no caso aqui a palavra amor, tem um texto plano, né, com as letras L, O, V e E, né? A associação, a representação numérica dessas letras no alfabeto, né? Então L, né, 12, né? Então, quer dizer, a sequência, né? Se a gente contar, o L é o número 12, o O 15, o V é 22 e o E 25, né? O módulo, né? O M elevado a E no caso, né? E o texto cifrado que resulta, né, numa representação que não é original da letra L, né? Então a gente tem esse texto cifrado, tá? Novo slide com exemplo RSA. Encriptar a palavra love usando C igual a M elevado a E mod N. Abaixo uma tabela de 4 colunas e 5 linhas com as respectivas informações. Texto plano, L, representação numérica, alfabeto, 12, M elevado a E, 248832. Texto cifrado, C igual a M elevado a E, mod N, 17. Texto plano, O, representação numérica, 15, M elevado a E, 759375, texto cifrado 15. Texto plano, V, representação numérica 22, M elevado a E, 5153632, texto cifrado 22. Texto plano, E, representação numérica 5, M elevado a E, 3125, texto cifrado 18. E aí a gente usa a palavra, encripta essa palavra, né, usando a equação destacada, tá? E temos, né, qual que é o texto cifrado, né, e representação dela depois, né, no canal, né, o C elevado a D, né, e o processo de reversão, né,
para obter o texto cifrado novamente baseado na associação numérica de cada letra. Tá? Só um exemplo mais simplório para vocês compreenderem o processo de cifração, né, usando esse algoritmo de chave pública. Tá? Então, no caso aqui, por isso que nós tratamos de cifra, né, e como que a gente faz esse processo de embaralhamento. Tá? Então, todo o processo de gerar essa cifra, de cálculo de números primos, né, não é o escopo da aula aqui, né, e informações adicionais, por favor, vocês consultem o livro texto, tá? E há um indicativo das leituras, inclusive, no roteiro. Novo slide com exemplo com RSA. Encriptar a palavra love usando C igual a M elevado a E mod N. Abaixo a tabela com 4 colunas e 5 linhas. Texto cifrado 17. C elevado a D 481968050915011411825223072000. M igual a M elevado a E mod N 17. Texto aberto L. Texto cifrado 15. C elevado a D 127834039851112327575683594000. M igual a M elevado a E mod N 15. Texto aberto O. Texto cifrado 22. C elevado a D 85264319086653770195619449972111 e uma sequência de 7 zeros. M igual a M elevado a E mod N 22. Texto aberto V. Texto cifrado 10. C elevado a D 1 e uma sequência de 29 zeros. M igual a M elevado a E mod N 10. Texto aberto E. Bom, com autenticação, voltando ao assunto da autenticação, né, a gente tratou em aulas anteriores do processo de autenticação, né, usando o MAC, né, mas também a gente pode utilizar a ideia aqui de criptografia de chave pública, né, associada à autenticação, tá? Então, nós conseguimos tanto a autenticação quanto o não repúdio, né, usando essa estratégia, tá? Bom, só recordando, a autenticação significa que você pode criptografar a mensagem com a minha chave pública, né, ou com a chave pública do emitente. Então, supondo que eu sou um emitente, né, que eu sou o Bob, e somente eu posso descriptografá-la com a minha chave privada, tá? Então, o Bob pode criptografar a mensagem que vai ser enviada para a Alice com a pública dela, e só ela pode decriptar com a chave privada dela. E o não repúdio, né, ou irretratabilidade, né, significa que nós podemos assinar, né, uma mensagem, né, com uma chave privada, tá? E verificar se ela veio do emissor, né, com sua chave pública. Então, veja a dupla função, né, da criptografia de chave simétrica para garantir a autenticação e não repúdio, né? Então, eu uso a chave pública para encriptar e a privada para decriptar. E eu uso a chave, no caso, nessa sequência, né? E na outra sequência, usar a chave privada do emitente para assinar, né? E de modo que o receptor possa, né, ter a certeza de quem assinou aquela mensagem foi o receptor, bastando aplicar a chave pública na chave privada, na mensagem que foi criptografada com a chave privada. Então veja como que é interessante, né, o uso da criptografia nesse caso, né, para garantir a autenticação e para garantir a irretratabilidade ou não repúdio. Slide intitulado Algoritmos de criptografia assimétrica e as informações. Autenticação e não repúdio são possíveis. Autenticação significa que você pode, em destaque amarelo, criptografar a mensagem com minha chave pública e somente eu posso descriptografá-la com minha chave privada. Não repúdio significa que você, em destaque amarelo, pode assinar a mensagem com sua chave privada e pode verificar se ela veio de você com sua chave pública. Bom, as vantagens desse tipo de criptografia, né,
é maior segurança, principalmente por conta da estratégia de troca de chave, por conta do tamanho da chave, por conta de como todo o mecanismo é feito, né? A geração dos números muito grandes, que são difíceis de quebrar, né? Geração de números primos, e também ser usado em autenticação, tá? A desvantagem é que, logicamente, ela é mais complexa, né? E é um processo demorado para criptografar e descriptografar dados, tá? Então, há um custo computacional, né, elevado, né, se comparado com a criptografia de chave privada, né, mas com a vantagem de ter maior segurança, tá? Novo slide com o texto: vantagens, mais segurança, autenticação. Desvantagens, é mais complexa, processo demorado para a criptografia e descriptografia. Essas são as referências usadas para essa discussão da criptografia de chaves públicas, né, ou chaves assimétricas. Slide com as referências bibliográficas. 1. Albani.edu. 2. Criptografia e segurança de redes, princípios e práticas, William Stallings. 3. pcpolytechnic.com. Convido vocês a fazerem a leitura sempre que possível e a gente se vê na próxima semana. Até lá a todos. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Marina Bragiato, revisão Cláudia Guarnieri. Consultoria Sidney Tobias, gravação Leandro Ribeiro. Narração Helena Santos. univesp.tv.com.br